Olá a todos, preparados para uma aula de resolução de questões? Não desanimem, como eu dizia no tempo de quartel, treinamento difícil, combate fácil, ou seja, o esforço de vocês vai ser recompensado ao final. Na nossa aula de hoje nós vamos tratar de algumas resoluções de direito civil. Selecionei algumas já de alguns concursos passados para aqui analisar e trazer a resposta aos senhores com alguns comentários. Vamos à primeira questão. Antônio comparece ao seu escritório e relata que está residindo juntamente com sua família e com outras 9 famílias em um terreno na periferia de São Paulo, que tem, no total, 9.000 metros quadrados, área essa igualitariamente dividida entre tais famílias. Conta que todos os ocupantes estão no imóvel há cerca de 7 anos, que existe ligação de energia elétrica e de fornecimento de água e que ninguém jamais esteve lá para reclamar a posse ou a propriedade da área. Cada um dos 10 núcleos familiares construiu e tem sua pequena casa no imóvel, que foi murado e tem sido conservado pelos moradores. A consulta é feita para saber se há algum tipo de medida que possa ser tomada para regularizar a situação, se essa medida pode ser imediatamente ajuizada ou se é preciso aguardar mais um tempo, quem deve ser o autor ou autores da eventual ação a ser proposta e se os ocupantes serão obrigados a indenizar o dono do imóvel. Responda à consulta fundamentando a resposta. Todos entenderam a questão? Chama a atenção dos senhores para a parte final da pergunta. Alguns concursos a gente observa que vem lá a necessidade de indicação dos dispositivos legais que fundamentam a resposta, inclusive apontando o Código Civil ou, enfim, outro tipo de legislação. Isso é uma grande dica para os senhores. Se falar em Código Civil, os senhores ficam já mais tranquilos, ou seja, a resposta está no Código Civil, é só usar do arcabouço aí do material que os senhores têm para justamente poder responder essa questão. Vamos então à resposta. Nos termos do artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil, a ação de usucapião pode ser imediatamente proposta por todos os ocupantes, cada um dos 10 núcleos familiares. Não se trata da usucapião especial do artigo 183 da Constituição Federal, porque as áreas ocupadas individualmente pelos núcleos familiares superam os 250 metros quadrados lá previstos. A indenização será devida se o juiz a arbitrar na própria sentença que julgar a ação de usucapião, nos termos do parágrafo 5º do citado artigo 1228. Essa questão é muito interessante porque versa sobre um assunto, digamos assim, novo, contemplado no Código Civil. Como os senhores sabem, no que diz respeito à socialidade, o aspecto social ganhou uma nova ênfase no Código Civil, especialmente se tratando aqui de posse e propriedade. Nesta situação, portanto, se valoriza a posse e trabalho, ou seja, esta atividade desenvolvida pelos vários núcleos familiares permitem a eles a aquisição da propriedade. Vai ser necessária aqui uma ação autônoma, um pedido expresso nesse sentido, e vai aqui haver a fixação de uma indenização por parte do juiz. Aliás, esse trato diferenciado dado pela legislação faz com que na doutrina tenha havido aí uma grande divergência a respeito da natureza deste instituto. Alguns chamam de usucapião, outros entendem ser uma desapropriação. Seja como for, na prática o que se verifica é uma alienação judicial desta área. Acompanhe aí os critérios de correção, enfim, quais são as ideias que seriam pontuadas, teriam peso na análise pelo corretor. Observe. Como os senhores observam, o primeiro critério para a correção seria justamente identificar a fundamentação legal desta consulta, ou seja, identificar aí a modalidade de usucapião prevista neste parágrafo 4º do artigo 1228 do Código Civil. De outro lado, o segundo aspecto a ser aqui pontuado seria o de afirmar que imediatamente, ou seja, presentes todos os requisitos que a lei exige, poderia ser proposta esta ação com o objetivo de aquisição da área. Outro aspecto que também pontuaria seria identificar que os autores da medida podem ser todos aqueles ocupantes, todas aquelas famílias que estão nesta área. E, por último, afirmar que a indenização pode vir a ser arbitrada pelo juiz na própria sentença, nos termos do parágrafo 5º deste artigo 1228. Estes 4 critérios, enfim, seriam todos pontuados para o acerto integral da resposta.
Acompanhe agora aí a leitura da segunda questão selecionada. Antônio viaja à noite em seu automóvel para sua cidade natal, pela rodovia privatizada e administrada pela concessionária X, quando, repentinamente, surgiu à sua frente um cavalo na pista. Não conseguindo desviar do animal, Antônio o atropelou e o automóvel saiu da pista, chocando-se contra uma árvore e ficando completamente destruído. Antônio saiu ileso do acidente. O dono do animal ainda não foi identificado porque o cavalo não tinha marca e porque há diversos sítios e pequenas propriedades rurais na região. Antônio quer saber se cabe ação indenizatória e, se couber, contra quem deverá ser proposta e quais os danos que podem ser objeto dessa eventual indenização. Justifique e fundamente sua resposta. Como os senhores observam, a questão baralha, vai dizer, confunde o candidato sob dois enfoques. O primeiro, da responsabilidade do proprietário sobre o animal, e a questão que envolve aí a concessão do serviço público. Vejam a resposta então como fica. Cabe ação indenizatória contra o dono do animal, se vier a ser identificado, nos termos do artigo 936 do Código Civil. Todavia, imediatamente e independentemente da identificação do proprietário do animal, a ação de reparação pode ser ajuizada contra a concessionária que explora a rodovia privatizada, que também tem o dever de vigilância e de garantir ao usuário uma viagem segura, até porque cobra por isso, o pedágio. O dano deve ser integralmente reparado, ou seja, além do conserto do veículo, da sua desvalorização ou até da sua substituição por outro carro, dependendo da extensão do dano a ele causado, também o dano moral deve ser indenizado, desde que demonstrada a sua existência pela vítima. Vamos ver então a situação sob os dois enfoques que antes dei destaque. No que diz respeito à responsabilidade do proprietário do animal, os senhores devem lembrar que o Código Civil aqui trouxe também uma novidade, qual seja, há aqui responsabilidade independentemente de culpa. O que este artigo 936 prevê é que apenas a excludente da responsabilidade depende da análise da culpa da vítima ou, enfim, de alguma situação de força maior. Mas, enfim, se vier a ser identificado o proprietário deste animal, ele vai responder apenas por se demonstrar aí o nexo entre o dano e a causa. De outro lado, como identifiquei antes, também envolve a questão a respeito da concessão do serviço público. No caso, aplica-se aí a Lei 8987 de 95, que, entre outras situações, estabelece que a concessionária deve zelar pela segurança do usuário da concessão. Ou seja, ela deveria evitar que acontecimentos como esse, ou seja, a fuga de animais para a pista, acontecesse. Por isso, imediatamente, esta concessionária pode vir a responder por todos os danos, materiais e morais, que esta vítima venha a demonstrar que sofreu. Vamos acompanhar então aí os critérios que esta questão tinha para a integral nota a ser atribuída. Observe. Basicamente, 3 eram as ideias que deveriam estar trabalhadas pelo candidato na resposta. A primeira delas, a identificação da responsabilidade do dono do animal, nos termos então do artigo 936 do Código Civil, evidentemente no caso de sua identificação. A seguir, a identificação de que a ação, então, poderia ser imediatamente contra a concessionária do serviço público. E, por último, que a reparação dos danos, então, deveria ser total, integral, englobando não só os danos materiais, como os danos morais. Acompanhe agora a terceira questão que selecionei, que também trata de responsabilidade civil, mas sobre um outro enfoque.